Fala pessoal, muito boa tarde, bem-vindo todos vocês a mais um Expedição Solar. Lembrando aí qual é o nosso objetivo, é poder discutir aí toda semana alguns pontos técnicos. Opa, eu estou vendo em outra tela e estou ouvindo minha voz duas vezes. Deixa eu tirar o áudio aqui, pronto, voltei, eu estava me ouvindo aí de novo, né? Então, nosso objetivo é toda semana poder discutir alguma coisa mais focada no mercado, tentando, né, no nosso dia a dia, tentando aliar tanto a parte teórica quanto a realidade que a gente tem aí no mercado quando a gente chega no cliente ou tem um desafio de fazer um orçamento ou de analisar alguma coisa. Sempre tentando pegar a boa prática de engenharia, a experiência que a gente já traz tanto da área de instalações elétricas quanto da área de solar e também muitas vezes vamos falar um pouco de negócios, de empreendedorismo. Como a gente está ainda nos nossos primeiros caminhos, nessas primeiras trilhas aí dessa expedição, a gente tem buscado alguns tópicos que têm chamado a atenção da gente, ou dentro do nosso grupo do Telegram, ou algumas perguntas são recorrentes, né? A ideia de hoje até nasceu, né, de uma discussão que se teve no nosso grupo do Telegram há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, e já estava decidido qual seria o tópico de hoje, já estava preparado o material, e um dos itens, né, também recorrente, hoje tivemos aí num grupo de Zap lá do pessoal do Rio Grande do Sul, né? Então, eu acho que essas coisas que ficam no ar, elas vão se espalhando, né? Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Sempre pegando o porquê que aquilo tem, tentando buscar um pouquinho mais de profundidade do que a gente vê por aí e tentando sempre mostrar de onde vem, né? Para que vocês possam também beber da mesma fonte que eu bebo e chegar, é óbvio, às suas próprias conclusões, né? Ou concordando comigo, ou discordando, e quem sabe até discordando, me auxiliando aí a que eu construa um novo conhecimento, tá? Então, vamos começar. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Compartilhar a tela. Eu estou de computador novo, trocou o computador. Não preciso dizer que a gente está fazendo glaucinha aqui, né? Aí, por exemplo, eu vou vir para cá, show de bola, e teoricamente eu venho para cá. Se tudo der certo, e não deu certo, porque isso aqui vai para o outro lado. Espera aí, que deu pau aqui. A gente inventa moda. Parar com o compartilhamento. Volta para o Breguetovski, né? Que eu vou dizer para ele que eu quero compartilhar a outra tela. Compartilhar a tela de lá. Ok. Agora eu acho que tá. Acho não. Agora eu tenho certeza que tá certinho. Gente, ficou bonita aqui a minha tela hoje. Bom, então, vamos lá. E é óbvio, né? Que vergonha, gente. Apaga, vocês não estão vendo nada, né? Porque a gente ajeita tudo e não ajeita não ajeita o título, né? Falha nossa. Deixa eu acertar aqui. Ação CA em microgeração, que eu sei que depois vocês vão pedir isso aqui mesmo. E se eu não ajeitar agora, eu vou esquecer e ajeitar posteriormente. Show de bola. Agora, sim. Agora nós podemos seguir aí a vida, tá? Bom, quando a gente está num sistema fotovoltaico de microgeração, né, a gente vai fazer oferta. Em condições ideais, eu vou começar... Como é que eu estou começando aqui, tá? A gente vai começar da solução ótima, tá? Do projeto zero, que seria dentro de uma excelente engenharia. Vocês vão dizer que não é o que a gente encontra, eu sei disso, mas é assim que deveria ser um projeto elétrico que a gente começa a discutir nos pontos depois. Então, se você chegou lá num local para fazer um sistema fotovoltaico, numa residência, coisa do gênero, a princípio, o que esse local tem? Ele vai ter um padrão de entrada e ele vai ter o seu quadro de distribuição, tá? Aí, nós estamos usando no padrão de entrada, estamos usando como se fosse aí um sistema, o chamado sistema TN, tá? Seria, na verdade, o TNTS. Vamos só botar o ponteirinho aqui, tá? Só para esclarecer.
Aqui vem da rede da concessionária, os conjuntos de fases, as 3 fases, e aqui o condutor que a gente chama de neutro, mas na verdade, nesse ponto, ele não é um condutor de neutro, ele é o chamado condutor PEM, faz as funções de proteção e neutro, vai passar no medidor da concessionária, e a priori, no padrão de entrada de energia, o PEM é aberto em PE e neutro, tá? No final dos slides a gente discute o porquê dessa forma, tá? E ele é aberto em PE e neutro, e daqui para o QDG, quadro de distribuição geral, que vai estar situado provavelmente no interior da residência, ou no interior do comércio, ou da indústria, você vai com 2 condutores separados, e aí você tem um quadro com um disjuntor geral, previ que poderia ter aí um DR em algum lugar, botei aqui em série com geral para facilitar, né? Um DPS e um conjunto de cargas. Esse aqui é o quadro de distribuição geral. Isso é um projeto elétrico, tá? Era isso que eu deveria ter aí numa instalação, condições ideais. Se você for botar um sistema fotovoltaico aí, né? Não era para ter aparecido isso aqui, mas tudo bom. O que você vai acrescer nesse quadro, mais um disjuntor, tá? E vai levar até o sistema, e vai levar esse disjuntor até o sistema fotovoltaico. Próximo ao disjuntor, próximo ao inversor, eu posso ter também um disjuntor, tá? Então, algumas perguntas que a gente quer responder. Primeiro, esse disjuntor que está aqui no quadro, ele é obrigatório? Obrigatoriamente eu preciso ter esse disjuntor? E esse disjuntor que eu coloquei aqui próximo ao inversor, obrigatoriamente ele tem que existir? E reparem, quando eu botei ali inversor, eu estou no lado de corrente alternada, isso vai se aplicar hoje, tá? Independente do fato disso ser um inversor de string, de ser um micro ou mais, né? Microinversores e o sistema SolarEdge. É óbvio que vai ter alguns ajustes se for microinversor, né? Porque eu boto vários, então não seria um disjuntor para cada microinversor, mas isso a gente discute numa outra oportunidade. Mas em linhas gerais, é isso aqui que aplica. Isso é o lado de corrente alternada. Ele indifere o que eu estou trabalhando do fotovoltaico, qual é o inversor. Aliás, para ser bastante sincero com vocês, o que a gente está falando aí serve para qualquer carga, tá? Instalada dentro de uma residência ou de um pequeno comércio, tá? Bom, isso aqui estava errado, né? A sequência. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a potência do meu sistema fotovoltaico ela vai estar limitada à potência do padrão de entrada, tá? Por que eu estou salientando isso? Porque se você quiser botar um sistema maior, vai ter que fazer uma coisa antes, que é fazer o aumento de carga junto à concessionária. Então, para a gente aí, quem não sabe disso, ficar com isso em mente. Então, a potência do inversor é limitada à potência do padrão de entrada. Está errado o que eu falei. Na verdade, a potência do sistema está limitada à potência do padrão de entrada. De acordo aí com a ANEEL, a potência do sistema é o menor valor entre módulo e inversor. Isso é definição da própria ANEEL, eu não gosto dela tecnicamente, tá? Então, eu estou fazendo aí tomando a liberdade de discordar da ANEEL e estou definindo que a potência é a potência do inversor, né? Por quê? Porque não interessa quantos módulos eu coloque no inversor, se ele for um inversor de 10 kW, por exemplo, ele só vai entregar 10 kW de potência, independente do que eu tiver, dos níveis de radiância ou quantidade de potência CC que eu tenha, tá? Então, mas para deixar claro, no regulamento técnico, que seria o regulamento da ANEEL, seria o menor valor entre os dois, tá? Bom, e a primeira coisa que você tem que saber é qual é a potência do padrão de entrada, tá? Eu sei que isso é uma revisão aí para quem trabalha com eletricidade, mas vale a pena a gente colocar, tá? Então, se a minha entrada, se meu padrão de entrada for monofásico ou bifásico, a potência em volt-amperes vai ser dada, no caso do monofásico, pela tensão de fase neutra, que é o que eu tenho, multiplicado pela corrente nominal do disjuntor do padrão, e se for uma entrada bifásica, vai ser dada pela tensão fase-fase, vezes a corrente do disjuntor do padrão. Um pequeno exemplo aqui, se eu tiver, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde o sistema monofásico é 127 volts,
e tiver um padrão de 40 amperes, a potência em volt-ampere liberada seria 127 vezes 40, 5.080 VA. Se eu tiver agora em algum lugar onde a tensão fase neutra, a tensão monofásica seja 220 volts, 220 vezes 40 igual aí a 8.800 volt-amperes. Se eu tiver agora num local que eu tenha um bifásico com duas fases 380, a máxima potência liberada é 380 vezes 40, né? Que vai dar aí os meus 15,2 VA. Esse é o limite de potência que eu possa atender. É óbvio que você vai precisar olhar também se dentro do padrão normativo da concessionária, ela vai permitir, por exemplo, que eu tenha um inversor de 5 kVA ligado em duas fases, tá? As concessionárias diferentes vão ter valores diferentes, né? Então, determinadas concessionárias só vão permitir, por exemplo, um sistema monofásico, né, até 4 kW, por exemplo, tá? Então, isso é uma coisa que vale a adaptação da concessionária, vale a regulamentação dela. O mais importante, na verdade, que eu queria tratar, na verdade, seria a potência trifásica, tá? A potência trifásica é dada por raiz de 3 vezes a corrente entre fases, vezes a tensão entre fases, vezes a corrente do disjuntor, tá? Para quem quiser entender por que esse é o raiz de 3, é só voltar lá na literatura técnica, né? Os livros de eletrotécnica, que é justamente pelo fato de você trabalhar com tensão de linha e corrente de linha, ao invés de tensão de fase e corrente de fase. E uma outra oportunidade, a gente brinca da matemática disso aí. Hoje não é o nosso quesito, tá? E aí, né, se a gente tiver de novo no sistema Light Rio, por exemplo, tá? Para um trifásico 220 volts, eu tenho aí raiz de 3, 220 vezes 40, 15,2 kVA aproximadamente. E se eu tivesse num local com 380, raiz de 3 vezes 380 vezes 40, 26 kVA. Por que eu fiz questão de mostrar isso aí e botar um pouquinho da matemática envolvida? Para que vocês possam entender que há uma diferença, bastante uma diferença, inclusive, dependendo da tensão de fornecimento da concessionária. Para quem está sempre dentro da mesma concessionária, você não sente muito isso. Mas se você é uma empresa que atende regiões diferentes, se você não tiver não sacar isso, você pode perder ou perder concorrências ou perder dinheiro, né, por fazer orçamento errado, tá? Então, por exemplo, eu trabalho há muitos anos no sistema Light Rio, no sistema Enel Rio, onde as tensões para baixa tensão são 220 e 127. Então, depois de trocentos anos aí de trabalho, a gente tem alguns valores, inclusive, de cabeça. Quanto é um trifásico de 40? Qual é a corrente de um 112,5 kVA? A gente já sabe, porque é muito tempo trabalhando. E aí, quando você vai para um outro estado, que o padrão é 380, 220, você às vezes não se liga, né? Então, por exemplo, se você falar para mim, tem que botar um sistema de 20 kW, eu já penso, meu Deus do céu, 20 kW, o cara, 10 milímetros já não dá, você já fica com isso na cabeça. Mas se eu estou em Brasília, por exemplo, eu acho que Brasília, tensão de BT é 380, daria fácil, com alguma tranquilidade, tá? Então, é para chamar a atenção, né, de quem não vê isso aí todo dia. Isso é o que diz a ANEEL, está liberado, esses são os valores. Aí eu resolvi consultar o padrão da concessionária, né? Como é que quando eu vou fazer, esquece fotovoltaica, a gente tem que lembrar que a unidade consumidora, né, que já existe antes de você botar o seu sistema solar, que a unidade consumidora, ela é determinada em função da carga que você vai ter do consumo, né? E você tem umas regrinhas específicas que cada concessionária tem, tá? E aí eu fui dar uma olhada como é que estava isso. Isso tem batido, meu café chegou. Obrigado, Rumi. Isso tem batido, bate certinho com essa conta. Eu fui consultar, peguei a óbvio, né? Aqui estava em mãos para mim, que era Light Rio, né? Essa imagem era para ter passado antes, que era eu divagando. Que era Light Rio, eu fui dar uma olhada de como é que estava o padrão dela. Então,
Se eu peguei o padrão Light Rio de baixa tensão, vocês vão ver que o disjuntor de 40 amperes, pela Light, ele aceita até uma demanda de 15 kVA. Na verdade, entre uma demanda de 12, né, e uma demanda de 15. Então, se eu fosse pedir um padrão novo, né, para minha residência na Light, eu vou dizer minhas cargas, olha, eu vou ter tantos ar-condicionados, geladeira, micro-ondas, essa coisa toda, faço um cálculo aí de acordo com a própria norma da Light e chego à carga que eu preciso na minha unidade consumidora, e com isso aí eu cheguei lá, eu previ, né, que eu preciso de 15 kW, eu vou pedir um disjuntor trifásico de 40 amperes, qual é o condutor que eu tenho que ligar, essa coisa toda tranquila. Mas a gente vai ver que o 15 está no limiar, entre 40 e o 15 está no limiar 63, né? Então, 15,1 já seria 63. Então, reparem que o 15,224, tá bom, né? Esse 224 é um preciosismo, já seria, teoricamente, um disjuntor de 63. Então, tem uma diferença entre esta conta e o que estaria na norma da concessionária, tá? Aparentemente aqui é pequeno, não posso garantir que para todas as potências ou para todas concessionárias seria sempre pequeno, tá? E por que eu estou nisso tudo aqui? Gente, porque tem uma coisa que tem dado problema e a gente não tem tentado, e a gente tem tido muita discussão nos grupos por causa disso. Na nossa primeira, eu acho que foi nossa primeira expedição solar, eu falei que a gente precisava ter 3 coisas para um bom projeto de engenharia: conhecimento técnico, experiência e bom senso. Porque essas 3 coisinhas são fundamentais. Se você não tiver uma delas, você vai ficar capenga. Se você não tiver 2 delas, você vai ficar muito capenga, né? Então, primeira coisa, vamos lá para o disjuntor, tá? Eu peguei isso aqui do Guia da Eletricidade Moderna, da norma 5410. Esse guia foi escrito lá em 2001, 2002, ele foi baseado na revisão da norma de 98, foi uma norma que foi, a 5410, quando foi revisada em 98, ela foi revisada drasticamente, vamos dizer assim, porque a gente tinha, e essa revista Eletricidade Moderna lançou um guia, é uma das melhores literaturas que tem por aí, é óbvio, é uma literatura que ela está desatualizada, a 5410 foi revisada novamente, mas algumas coisas importantes. A revisão não foi tão drástica assim, e o que é eletricidade, o que é engenharia, continua lá. Então, vale a pena, eu tenho que verificar, né, eu recebi a cópia há 300 anos atrás, é óbvio, eu tinha inclusive ela em papel, eu tenho que verificar se a gente tem algum link que possa ser disponibilizado, eu vou entrar em contato também lá com o pessoal da Eletricidade Moderna, ver se eles me liberam isso. E eles me liberando, a gente bota lá no grupo do Telegram, tá? Mas quem buscar na internet, Guia da Eletricidade Moderna da NBR 5410, tem um profundo conhecimento técnico, lembrando só que você tem que usar com parcimônia, porque você teve a nova revisão em cima disso, tá? E eu resolvi pegar um ponto que estava muito mais fácil do que eu buscar na norma, tá? Primeiro é a tabela de atuação de não atuação de corrente, né? Ou seja, eu tenho um disjuntor de 60 amperes, em que corrente ele vai atuar? Quando que ele vai atuar, tá? Para quem não sabe, a gente tem hoje, seriam 3 tipos de disjuntores. O primeiro, o disjuntor NEMA, ele já não tem mais norma, ele tem um regulamento técnico apenas no Inmetro, e a gente já não deveria usar, então não vou nem tratar sobre ele, tá? Então a gente tem um mini disjuntor, aquele disjuntor branquinho, é um disjuntor que atende a norma 60898, tá? E tem aquele disjuntor que eu chamo, né, de disjuntor industrial, que é o disjuntor que atende a norma 60947-2. Em linhas gerais, mais de 100 ou de 125 amperes, você com certeza vai usar aí o disjuntor industrial. E para residência e coisas do gênero, é mais comum que a gente use o branquinho, então vou pegar eles como base. Repare o seguinte, vou pegar o branquinho, tá? Ele não atua até 13% a mais da corrente, tá? O que isso quer dizer? Se eu tenho um disjuntor de 50 amperes,
13% a mais vai dar aí 6,5. De 50 amperes até 56,5 amperes, se passar continuamente 56 amperes, ele a priori ele não ia atuar, tá? E ele começa a pensar em atuar, na verdade, lá no 1,45, ou seja, né, depois de um período de 1 hora, passando 45% a mais de corrente, ele vai desligar, tá? Isso se a gente estiver falando no 60898, no mini disjuntor, e no 60947, 105, que é a não atuação, 5%, né? E 1,30, que seria aí o tempo de atuação convencional. Reparem, pessoal, por que ele dura esse tempo, coisa do gênero? Isso tudo está casado, na verdade, com a suportabilidade do alimentador que está ligado nele. Então, tá? Por isso que tem as regrinhas lá na 5410, de qual é a seção de cabo, né? O que precisa ter da seção de cabo, a corrente com o disjuntor. Mas é só para a gente ter uma noção. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente não percebe, né? Eu tenho um disjuntor de 50 amperes. Se passar 51 amperes, ele não necessariamente vai desligar. E já aproveitando também o slide, tá? Os dispositivos de proteção todos têm uma curva, né? Tem um gráfico chamado tempo corrente. No eixo vertical eu tenho tempo e no eixo horizontal eu tenho corrente. Aí eles representam algumas vezes como múltiplos da corrente nominal. Quando vocês virem os disjuntores, né? O mini disjuntor, curva B, curva C, curva D, o que é? O curva B, ele vai ter uma atuação já iniciando entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. O curva C de 5 a 10 vezes e o curva D, normalmente utilizado para motores, de 10 a 20 vezes. Ah, por que utilizado para motores? Porque os motores têm uma corrente de partida relativamente elevada. Então, se eu usar um disjuntor de curva C, por exemplo, em motores, tem o risco de, na hora da partida, ele cair nessa área aqui, entre 5 a 10 vezes em N, e o disjuntor desligar. Tá? Então, isso seria uma ideia. E ele tem esses disjuntores de baixa tensão, chamados disjuntores termomagnéticos. Eles têm parte da curva aqui, que representa a curva térmica, que é a proteção contra a sobrecarga, e a outra curva aqui, que é instantâneo, né? Que seria a proteção contra curto-circuito. Legal. Qual é o nosso problema? A gente tem ouvido muito o pessoal dizendo o seguinte: mas eu tenho um inversor que ele me dá em CA 50 amperes. Eu medi lá, tá com 50 amperes. Meu disjuntor é 50 amperes e ele tá desligando. E aí, essa semana, nesses últimos dias, o pessoal falou de qualidade de disjuntor, né? O fabricante XPTO é ruim. Não que eu discorde lá do que citaram, né? Especificamente. O XPTO 1, fulano de tal diz que ele recomenda esse, do mesmo fabricante, né? Recomenda o modelo tal e não o modelo Y. Como é que fica isso? Mas ninguém explicou, a gente precisa explicar. O detalhe é o seguinte, é que esta curva que está aqui, esses valores que estão aqui, eles são reais para uma determinada temperatura. O disjuntor tem uma coisa chamada desclassificação, tá? Em inglês, eu vou gastar meu inglês agora, o derating. Aí eu fui buscar e aí é um problema, né? Onde é que você acha no catálogo? Cadê essa loucura? Então eu fui buscar um rapidinho, aí cheguei aqui, ó. Esse é o mini disjuntor Metaltex. Reparem que esse modelo específico desse disjuntor aqui, Metaltex, olha só, tabela de atenuação, corrente por temperatura. Ele é de 80 amperes a 30 graus. Se a temperatura for 40 graus, ele já não é mais 80 amperes, é 80 amperes vezes 0,92, ou seja, ele é de 72 amperes. E se for 50 graus? Se for 50 graus, ele é 84%. Então, 84% vai dar 60 e poucos. Reparem o seguinte. Aquela curva andou. Se a gente parar para pensar que no fotovoltaica, se você tiver, né, num sistema legal, redondo, a tua expectativa, né, que pelo menos em algum período do ano você tenha uma geração porreta de 11
às 2 horas da tarde, e se você fez um overpanning, então você tem aquele achatamento da curva, e dependendo do local onde está esse disjuntor, da troca de calor, e aí vamos lá para o padrão de entrada, para aquele disjuntor do padrão de entrada, boa parte desses disjuntores do padrão de entradas são em caixas pequenas, inclusive, né? Quando são um disjuntor de 125, 250, você ainda tem até, algumas vezes, umas caixas, uns padrões maiores. Mas um 40 amperes, você tem uma caixinha, às vezes, apertada. E aí você não sabe dessa informação da desclassificação, comprou o disjuntor Metaltex, ou o teu cliente tem um Metaltex lá, que durou a vida toda. Ele tem a casa dele lá com 40 amperes, sossegado, liga o ar-condicionado dele, redondo. Você botou fotovoltaica, ele começou a desarmar. E aí você fica doido. Por quê? Desclassificação. Ah, Vinícius, mas todo é 30 amperes? Não. Aí puxei aqui agora, puxei um Schneider. Puxei esse Schneider específico. É um... Não tem aqui, querida. Fernando, desculpa, pessoal. Fernando conseguiu para mim. Obrigado. Esse disjuntor EasyPack, do caso da Schneider aí que eu peguei o modelo, é um caixa moldada. É aquele 69447-2. Mas eu quis trazer aqui porque é importante que a gente veja que não é só o mini disjuntor que tem a desclassificação. O caixa moldada também tem. Agora, o Schneider, esse modelo específico, não estou dizendo que todos da Schneider são assim, esse modelo específico da Schneider, ele tem um derating aonde? Em 50 graus. Reparem que o de 60 amperes e 50 graus dá 60 amperes. E em 60 graus, 57,5. Nós botamos uma coisa a mais na equação, o tal do derating. Lembra? O conhecimento técnico, o bom senso. E onde é que está a experiência? Ah, Vinícius, você saiu sabendo disso da faculdade? Não, gente, já deu pau comigo. Não em fotovoltaica especificamente, mas já deu pau comigo. Né? Então, a gente vai colocando as caixinhas no local e vai buscar essa informação. Então, qual é o detalhe aqui importante? O padrão tem potência suficiente? Tem. Você verificou lá pelaquela continha de padeiro que a gente fez lá no início. Ok, não há dúvida. Agora, se você estiver no limite do padrão, uma coisa é você estar com... Você tem um padrão lá que suporta 20 kVA e você está botando 10 kW de inversor, velho. Aí você não precisa se preocupar com o derating, ele vai dar e sobra para você. Mas se você está no limite, você começa a ter que ficar preocupado. Esse é um ponto. Agora, olha só, gente. Você não se preocupou, tá? Teu cliente tem um 40 amperes, você botou o padrão lá, você botou o teu inversor, né? Vamos botar aqui um light, que o 40 amperes me dá 15 kVA. Foi isso que eu vi? 15 kVA? Vamos voltar aqui, que eu não lembro de cabeça. Vamos lá, tinha um 40 amperes dá 15 kVA. Você botou um light, 15 kVA, que tem lá no padrão de 40 amperes, meteu 15 kW de inversor. Aí você não estudou o derating, não sabia que tinha, o padrão lá da caixinha da Light ficou quente, tá no sol, tudo que pode dar de errado para você, deu naquele local, desarmou. E aí você não sabe o que é, tá igual um tarado, aí resolve trocar o padrão do cliente. De repente você até assume, tá? Trocar um padrão de 40 para 63, dependendo do tipo de padrão, na Light você não troca uma caixa, não troca outra coisa, de repente você consegue assumir. Mas a minha preocupação não tá nem... Esse é um problema para você, mas é de alguma resolução. Agora, vamos ao contrário, vamos a outro limite. Qual é o meu outro limite? O meu outro limite é o tal do 75 kW. O limite que é aquele da microgeração que você quer, né? O problema é que o 75 kW, qual é o disjuntor do padrão? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Disjuntor do padrão para 75 kW, está aqui, ó, entre 66 e 76, é 200 amperes, tá? Do padrão Light. Vou puxar a calculadora aqui para fazer a conta junto com vocês, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho Light aqui, né? Se eu tenho 200 amperes, vezes raiz de 3 é 1,73, vezes a tensão entre fases na Light, 220 volts. 76 kW. Ok? Meu limite da microgeração, qual é? 75 kW. Como é que eu faço a conta? Para saber qual é a corrente para 75 kW, é 75 mil, dividido o raiz de 3, dividido pela tensão. Ops, fiz alguma besteira aqui.
não, estava certo. 75 mil dividido por raiz de 3, dividido por 220. Eu tenho aí uma corrente de 197 amperes. Então, botei a microgeração 197 amperes, show de bola. Aí eu botei um disjuntor, a gente colocou um disjuntor que tem aí, vamos pegar, faz de conta que é a mesma coisa, né? Um disjuntor que tenha um derating de 7% para 40 graus, mas vamos botar o de 50 graus a 0,46? Chega a 50, Vinícius? Não sei. Rio de Janeiro, cidade maravilha, sol, porreta, tô com o meu padrão no sol, isso é possível, tá? Tô com o meu padrão no sol, detalhe, chapa metálica, nesse caso, esse padrão da Light aí, é um padrão de chapa metálica. Quanto seria o 200 amperes com 0,86? Vamos botar a calculadora aqui de novo, que é óbvio que eu fechei, né? Mas deixa eu puxar ela aqui. Se eu tivesse, então, na Light, nesse local, se eu tiver com 50 graus, vou botar com 40 graus. O 200 amperes vezes 0,93 já virou 186. Você tem 197. E se não tiver 40, se tiver 50, 200 vezes 0,86, 172. Gente, vai desligar. E Vinícius, então vou pedir aumento de carga. Ferrou. Porque passou aqui, disso aqui, na Light, para GD, é subestação simplificada. Né? Eu não vou nem entrar na discussão de biopitante, nada disso. Estou falando de custo realmente. Tem solução? Tem. Se preocupa com esse disjuntor de referenciar, de determinar agora 200 amperes, o modelo XYZ do fabricante tal, onde você vai ter estudado primeiramente qual é o D-rate, qual é a desclassificação desse disjuntor. Reparem, gente, eu sempre falo isso. Isso é engenharia. Isso é projeto. Projetista que só copia e não analisa não é projetista, é copiador. Por isso que o cara não pode cobrar R$400 para fazer um projeto. É por causa disso. Porque quando dá pau, alguém tem que resolver. E alguém, repara, não é, em meu ponto de vista, isso é uma opinião, né? Não é necessário que o executor, o engenheiro de aplicação ou de produção, né? A Cafa brincou comigo aí. O engenheiro de aplicação ou de produção não necessariamente tem que saber. Teoricamente, ele viu isso dentro da graduação, mas, gente, eu vi, mas não lembro de ter visto, né? Tem que saber. Mas o cara que projeta, o cara que dá manutenção, o cara que dá consultoria, tem que saber dessas coisas. Porque isso vai dar pau. E muitas vezes você não sabe. Então, o que tem que ter no custo do projeto envolvido? O H para você estudar. Porque para você dar uma solução para o cliente, ou quando tem um problema, você vai ter que estudar. Tá? Eu estou batendo nessa tecla aqui do disjuntor, porque foi uma discussão que a gente teve no grupo lá do Telegram essa semana, e o pessoal falou, fulano de tal falou que o modelo aplicado é esse, e assim, o pessoal surtou, chegou aí a curto-circuito, tudo isso é importante, capacidade de interrupção, essa coisa toda, mas não era isso que tá. Então, não necessariamente o disjuntor é ruim, o fabricante é ruim. É muito comum, eu tinha um disjuntor tal e troquei para o Schneider. Você tá Schneider porque a gente botou aqui. Por quê? Velho, provavelmente a maioria dos disjuntores Schneider tem uma desclassificação mais alta realmente. Eu não fui consultar, mas num bate-papo com o Evandro, ex-ABB, e agora da Electros, né, que é uma empresa especializada em mobilidade, em carregador de carro elétrico do gênero, num bate-papo aí com o Evandro, tá até no canal, ele comentou da desclassificação do ABB, que era 50 graus. Né? Eu não fui verificar se todos são, tá? Mas estou pressupondo que sim, né? Afinal de contas, Evandro é ex-ABB. Tá? Então, essa é uma preocupação que vocês precisam ter aí quando estiver fazendo o projeto. Tá? Bom, e agora legal, já definimos o padrão de entrada, e agora eu quero saber, e aqui, né, no quadro eu criei mais um disjuntor. Preciso desse disjuntor? Aí eu vou lá na 5410, tá? Isso eu tirei lá da 5410. Proteção contra sobrecorrente. Sobrecorrente. Para quem não sabe, a gente divide a sobrecorrente em dois tipos de sobrecorrente.
sobrecorrente de sobrecarga e sobrecorrente de curto-circuito. A sobrecorrente de sobrecarga, como o próprio nome já diz, de sobrecarga, ou seja, eu botei mais carga do que aquele condutor, do que aquele circuito suporta, tá? Ele é uma vez e meia, 2 vezes, no máximo, a corrente nominal, tá? E a corrente de curto-circuito, ela é muitas vezes mais alta do que a corrente nominal. Literalmente, eu fiz um curto-circuito. Isso no lado de CA, tá, gente? Eu fiz um curto-circuito. Em linhas gerais, a sobrecorrente de sobrecarga é protegida, aquela curva aqui do disjuntor, é protegida por esse trecho da curva. A gente vai ver, né, que essa curva ela leva um tempo. Então, se eu tiver 2 vezes a corrente nominal, nesse caso específico aqui, eu vou levar de 10 a 15 minutos para desligar. Se eu tiver 1 vez e meia a corrente nominal, eu vou levar mais ou menos aqui era 15 segundos. Eu vou levar mais ou menos 1 minuto para desligar. Se eu tiver, sei lá, 1,8 vezes a corrente nominal, eu vou levar aqui 6 minutos para desligar. É essa a ideia. Esse é o motivo pelo qual, tá, para quem nunca se atentou a isso, que se o disjuntor desligou sob sobrecarga, eu tenho que esperar ele esfriar. Se eu não esperar, se ele desligou sobre sobrecarga e eu religar logo, tem boa chance, ele ainda tem uma inércia térmica, ele ainda está quente, dele desligar brevemente, tá? Então, esse trecho da curva aqui, basicamente, é o que vai me proteger contra sobrecorrente de sobrecarga. E esse trecho da curva aqui, que vocês vão ver quando passa de um valor, ela, abre aspas, instantaneamente ele desliga, repara, instantaneamente. Reparem que esse eixo aqui não está no zero, ele está no 0,01 segundos, ou seja, ele está aí em 10 milissegundos, tá? Então, esse trecho é o de sobrecarga, esse trecho seria o de curto-circuito, tá? Então, voltando para cá, todos os condutores vivos devem ser protegidos por um dispositivo que seccione, a gente já falou sobre seccionamento um outro dia, né? Eu acho que na expedição solar anterior, que seccione automaticamente contra sobrecargas e curto-circuitos. Isso é excetuado quando as sobrecorrentes forem limitadas e quando for possível omitir, tá? Não vamos olhar quais são, essa aí, a 5410, ela trata de todas as cargas aí em corrente alternada, né? De todas as estações de corrente alternadas. Nós não vamos parar para olhar o que é as exceções, tá? Bom, e onde isso se localiza? Onde localiza a proteção contra curto-circuito? Eu sempre tenho que ter proteção contra curto-circuito em todos os pontos onde ocorrer uma mudança, onde eu tiver uma alteração do valor da capacidade de condução de corrente dos condutores. Exemplo, é possível imaginar que esse barramento aqui fosse um barramento para 100 amperes. Quando eu coloquei aqui o condutor, esse condutor aqui já não é mais um condutor de 100 amperes. Então, mudei, preciso ter uma proteção, tá? Sempre que eu tiver uma mudança, que pode ser redução de seção, mas alguma coisa que altere o valor da capacidade de condução de corrente. Mudança de seção, mudança de método, se for o caso, né? Não, método de instalação seria forçar a barra, tá? Mas principalmente mudança de seção, tá? Bom, e onde ele é posicionado, né? Ele é posicionado justamente nos pontos onde houve a mudança. As exceções, ou seja, onde é que houve a mudança? Aqui, né? Onde é que é a exceção? Eu posso colocar esta proteção em outro lugar. Em quais condições? Vamos lá? Se a uma das duas condições não tiver mais de que 3 metros de comprimento, ou seja, se está próximo, eu estou com o meu equipamento aqui, meu quadro aqui, e não tem espaço, não dá para botar mais um disjuntor. Então tá bom, você liga do barramento direto ali, e se você andar de comprimento, gente, comprimento de cabo, né? 3 metros, ok, tá? Ele permite, e, na verdade, ou então, se estiver protegido contra curto-circuito,
por um dispositivo localizado a montante, tá? Ou seja, se esse dispositivo aqui for capaz de atendê-lo. Essas são as condições. O que eu não gosto ou não sugiro que se use isso aqui em fotovoltaica. Então, você chegou nesse quadro aqui, você precisa colocar um disjuntor aqui, para proteção contra curto-circuito, tá? Por que que eu não falei na proteção contra sobrecarga? Se a gente buscar lá as informações, a gente vai ver que é bem semelhante na 5410. Eu não me preocupei muito contra a sobrecarga especificamente aqui, por se tratar de fotovoltaica, porque lembrando, né, um inversor, ele vai funcionar, e sob muitos aspectos, ele funciona como uma fonte de corrente, né? Se a gente pegar a curva VI, né, desse inversor, a gente vai ver que o inversor em si, ele está limitado à corrente de sobrecarga, ele não dá corrente de sobrecarga. Um inversor de 10 kW, 10 kVA, se tiver lá 10 kVA, ele só vai me entregar 10 kVA, independente do quanto eu tenha de módulo colocado nele. Agora, pode ser que o barramento de CA dele entre em curto-circuito, então eu tenho que proteger contra curto-circuito, por isso que eu não me preocupei aqui contra sobrecarga, tá? Agora resta a questão se eu preciso desse cara aqui. Repare o seguinte, eu vim para cá até aqui, não tive mudança de seção. Eu espero que você não tenha mudado de seção, né? Se você me sai aqui com 25 e vai fazer a gambiarra de emendar com 16, não pode, você vai no mínimo vai ter que botar o disjuntor nesse local, tá? Mas eu vou desconsiderar que você já fez essa gambiarra, você não vai se preocupar em acertar, né? Então, você vem com a mesma seção de cabo, o inversor está aqui, precisa desse cara, não houve mudança de seção. Então, o curto-circuito em si, que é esse condutor, está protegido nesse cara aqui. Devemos usar ou não isso aqui? Eu resolvi puxar lá a NR10, tá? Só para a gente ver que o projeto não é tão simples quanto vocês acham que são. Fui lá para a NR10, falando de segurança de instalações desenergizadas, uma instalação só vai estar desenergizada, que a hora, né, desenergizada é sem risco elétrico, é a hora que eu posso tirar a fantasia de API, né? Elas só estão liberadas para trabalho depois dos procedimentos apropriados na seguinte sequência. O primeiro é seccionamento, o segundo é o impedimento de reenergização, o terceiro é a constatação da ausência de tensão, o quarto é instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, depois a proteção dos elementos energizados na área controlada e a estação de sinalização. Tá? É isso que diz lá nessa sequência. O aterramento temporário, gente, onde é que ele tem que ficar? Se eu vou trabalhar nesse inversor, o aterramento temporário ele tem que ficar aqui, próximo ao equipamento onde eu vou, ou próxima área liberada para trabalho, próximo ao equipamento que eu vou fazer a manutenção, a troca, seja lá o que for. E por que esse aterramento temporário? Porque, por exemplo, eu desliguei aqui, eu fiz o seccionamento aqui, repare, cheguei aqui e desliguei esse disjuntor. Primeira etapa. Segunda etapa, eu vou botar o cadeadinho, vou bloquear, vou fazer o lockout. Depois eu vou lá, pego o voltímetro e meço se ele não tem tensão. Por que eu faço isso? Porque o disjuntor pode estar com defeito, né? Eu manobrei ele, acho que ele não tem tensão e está dando passagem. Depois disso, legal, eu vou fazer o aterramento temporário. Por quê? Gente, repare o seguinte, eu desliguei, eu já vi que não tem tensão, só que esse cabo aqui pode estar a 50 metros de distância, ele pode estar numa tubulação, que tem um outro circuito passando, e de repente esse outro circuito vai induzir tensão aqui, ou vai ter um surto, esse cara aqui está até protegido, que está seccionado, mas vai ter um surto que vai induzir uma tensão nesse cabo, e você vai estar trabalhando, aquela pancada, aquele choque, momentâneo que você vai tomar pode ser o suficiente, ou pode ter alguma fuga que você não saiba que tem, N coisas específicas. Então, por isso que eu faço o aterramento temporário aonde? E botando todo mundo, inclusive os condutores de circuitos, próximo onde eu vou trabalhar. Qual é o problema, gente? Resolver isso em média tensão dá um trabalhinho, mas dá para fazer. Em baixa tensão é mais complicado, a não ser que você tenha previsto isso em projeto e tenha preparado chave ou coisa do gênero. Eu estou falando isso na área industrial.
tá? Que já seria estado da arte. No residencial, velho, loucura. Você não vai ter uma chave que aterre, você não vai fazer... Como é que eu faço num apartamento lá em cima? Difícil, né? Complicado de fazer esse aterramento temporário. A própria norma vai dizer o seguinte, olha, as medidas constantes apresentadas em 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas em função de cada situação pelo profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança. Reparem, se eu colocar um seccionamento, agora eu estou preocupado com seccionamento, não é com a proteção, eu quero um seccionamento. Se eu colocar um seccionamento próximo ao meu inversor, essa distância aqui vai ser curta, 2 metros, 3 metros. E agora eu sei o caminho desse cabo. Eu sei que esse cabo não está passando próximo a outro cabo, que vai ter uma indutância ou coisa do gênero. Então, quando eu trago isso aqui para cá, eu não estou pensando num disjuntor, eu estou pensando na proteção. Eu estou pensando na possibilidade de quando eu desligo esse disjuntor, ele faz o seccionamento. O item 1 aqui, ó. Aí depois eu bloqueio ele. Eu meço se tem tensão nele. Fiz isso? Estou muito próximo? Estou. Legal. Agora eu consigo, Vinícius Airão, sou um profissional legalmente habilitado, o meu título de classe me dá isso, eu posso justificar isso tecnicamente e afirmar e me responsabilizar que eu tive o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. Pronto. Agora, ao optar em projeto de colocar isso aqui, eu permito que quem for trabalhar, o meu colega que for fazer a manutenção, eu permita a ele que ele tome essa decisão, se ele assim o quiser. Se ele não quiser, ele não é obrigado a entender isso, ou ele faz o aterramento temporário, ou ele considera que isso não está desenergizado e continua vestido de EPI. Pronto. É isso. Tá? E essa decisão aqui que eu estou tomando, reparem, eu não tomo Vinícius, estou falando Vinícius, né? Eu não tomo só no inversor. Se eu tiver um transformador aqui, baixa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tomo isso. Isso foi uma discussão, né? Aí agora de novo, Vinícius, onde é que você aprendeu isso aqui? Gente, eu aprendi isso aqui com meu amigo João Cunha, que na época não era nem meu amigo ainda, né? Nós tivemos uma discussão num grupo de Zap sobre transformadores, sobre autotráfego. Você ficam horas discutindo sobre isso, eu defendendo esse disjuntor, alguns colegas não defendendo esse disjuntor, inclusive alguns colegas me informando que na Petrobras, né, pelo menos numa divisão qualquer aí da Petrobras, tudo isso estaria lá no CCM, ou não poderia estar aqui. Né? E aí um dia eu estava numa palestra, eu ia dar uma palestra, estava tomando um café, João Coelho estava do lado, eu fui perturbar o juízo dele, aí ele me deu essa explicação. Tá? E isso está melhor escrito, eu tenho que achar esse livro de novo, está melhor escrito num guia da norma equivalente de segurança americana. Tá? Então, é isso aqui. Reparem, gente, se você fizer a linha de raciocínio, se você for acompanhando, você toma a sua decisão embasado. Eu fiz isso por causa disso. Eu opto por fazer isso aqui. Eu posso dizer que você está errado? Não. Se você não quiser fazer isso aqui, você não precisa. Quando eu te questionar como é que você vai fazer a manutenção, você vai dizer o seguinte: eu vou fazer isso, vou fazer o aterramento temporário aqui, dessa forma, ou não vou fazer o aterramento temporário vestido de EPI. Vida que segue. Você tem a permissão para. Lembrando, a norma não é um trilho, ela é uma trilha. Cabe ao engenheiro, o engenheiro ou o técnico, seja lá, né? O profissional responsável garantir que a gente consiga fazer o trabalho seguro. Qual o método? Cada local diz o que é. Até porque nem todos os locais onde você vai trabalhar, você projetou ou você conseguiu projetar nas condições ótimas de segurança. Ok? Aqui é exemplo de aterramento temporário, para vocês verem que é muito simples e em média tensão. Isso aqui a concessionária usa na rua, é muito simples, né? Ela finca algumas hastes, chega lá com a própria vara de manobra e coloca. Isso aqui seria em redes
energizadas dentro aí de fábricas ou coisa do gênero, e você poderia prever, eu nunca consegui convencer ninguém a fazer isso, nunca vi ninguém fazer, de você ter uma chave no próprio quadro, né, que quando você desliga, estou falando em baixa tensão, em média tensão eu gosto muito de projetar, né, que quando você desliga, essa chave tem uma chave de 3 posições, né, ligado, desligado e aterrado, né, ela faz o aterramento temporário. Esse aqui seria o estado da arte, mas aí eu estou abusando. Isso aqui é um exemplo, tá? Esse projeto é nosso. Eu tenho aqui, no caso, o inversor e eu tenho o transformador, né? Esse quadro aqui alimenta 2 inversores, um está aqui, o outro tá, desculpa, um está aqui de 25, esse aqui é um de 50, que está aqui, ele vem para cá, e esse transformador, né, no lado de 220, que é o lado que está aqui, ele tem o disjuntor geral. Então, esse disjuntor geral está aqui, na verdade, esse disjuntor geral está aqui até porque eu fiz uma mudança de seção, né? Então, ele me permite, né? Eu fiz uma mudança de seção, tá? Então, aqui eu tenho um cabo e aqui eu tenho um barramento. Então, ele está aqui para proteção dessa mudança de seção e eu tenho aqui um disjuntor para cada um dos inversores. O que esse disjuntor faz? Na verdade, ele está fazendo o seccionamento e me liberando, aí se for o caso, de fazer o seccionamento, o aterramento temporário, tá? E por último, eu queria só voltar, né? Aquela era uma condição, aquela condição original lá na frente, a condição ideal, né? O medidor separado aqui, mas é bastante provável, possível, que você encontre esse tipo de solução. Que eu tenho aqui a minha entrada de energia apenas com neutro e está indo apenas aqui eu já abusei, está indo aqui um barramento único, tá? Se for muito antiga, isso aqui seria ainda o sistema TNC, tá? Eu teria que transformar o sistema TNC em TNS, ou seja, abrir o condutor PEM em PE e neutro. E aí, uma coisa que eu fiz muitos anos errado, eu sempre trago quando eu tenho a oportunidade de falar, é que como é que você abre isso aqui? Você liga o condutor PEM na barra que será de terra e faz um jump da barra de terra com a barra de neutro. Por que você faz isso? Eu explico porque se você perder esta conexão, né, esse jump entre a barra de terra e a barra de neutro, você vai perder o neutro, ou seja, você vai deixar de funcionar, mas você garantiu a segurança. Se porventura esse condutor chegasse aqui no barramento de neutro, se você perdesse essa conexão, você não saberia e você perderia a segurança. É por isso que é feito dessa forma. A Vinícius, onde é que está escrito, a gente pega aqui um desenhozinho que está lá na própria 5410 e ele está mostrando aqui, ó, como é que eu abro no esquema TN o PEM no PE neutro, tá? Então nada disso aqui fui eu que tirei da minha cabeça, tá? Ou está na norma e tem boa chance de alguém ter me auxiliado e me ensinado isso aí, ok? Vamos tentar responder algumas perguntas, se elas forem simples, é óbvio, né? Nada de perguntas difíceis. Deixa eu só abrir aqui minha telinha do YouTube, porque fica melhor para eu ler no YouTube do que eu ler por aqui. Bom, para que eu não falei muito boa tarde, né? Porque hoje eu comecei mais ou menos certinho na hora, né? Que alegria. O Nicole já tá falando de sessão da tarde, né? Sem vergonha mesmo, hein, cara? O Márcio perguntou se o DR antes do FV pode causar desligamento. Pode, Márcio, mas isso aí é o assunto aí para um outro expedição solar, né? Que eu acho que dá para fazer uns 150, 200 expedição solar que a gente tem assunto disso aí, tá? Valdenides pediu em formato em PDF, né? A CAFA aí já respondeu, tá? Vamos lá. Pau duro. O Leonardo perguntou se o processo de aumento de carga na Light é muito complicado. Leonardo, assim, não existe processo de aumento de carga simples em lugar nenhum do mundo, mas não é dos mais complexos. Eu, particularmente, sincero com você, que aumento de carga em baixa tensão na Light, eu nunca... Aliás, aumento de carga em baixa tensão, eu não olho em lugar nenhum, né? Eu na Light, se você passar de 40 amperes, é mais chato que você tem que ir à agência e coisa do gênero, mas não é nada complexo, tá? Para quem conhece o padrão, tem só alguma vez uns custos altos, que você está falando de GD, quando você passa de 100 amperes, tá? As caixas sobem de um preço aí
Bonzinho, vamos lá. Então, vamos lá. O Nicole perguntou se o QDCA está junto aos inversores, concentrando, eu sei, cada um com seu disjuntor e um outro, cada um com seu disjuntor e um outro com capacidade para proteger o circuito. Desse disjuntor sairão condutores para 5 metros para conectar a rede. Posso derivar? Nicole, você vai pegar um condutor para ir para 2 disjuntores. Desculpa, um condutor para ir para 2 inversores. Eu não sei se tu fez uma pegadinha ou não. No microinversor eu vou ter que achar a justificativa para dizer que pode, tá? Então eu não estou falando de micro agora. É um micro, eu vou te dar a resposta não sei nesse momento, tá? Agora, se for um inversor de string, não. Por quê? Quando a gente for lá na 5410, é que eu não vou conseguir procurar agora, não sei de cabeça onde está. Quando a gente for lá na 5410, ele vai dizer que cada circuito tem que estar em um único disjuntor. Tá? Então, um circuito, um disjuntor. E aí eu vou ter que dar uma analisada se é o seguinte, eu tenho 2 cargas, 2 inversores. Eles já vão funcionar como uma carga maior, né? Tô olhando, é óbvio, eu sei que é um gerador, eu estou olhando isso como carga, né? Eles já vão funcionar como uma carga maior. Então, ele já não poderia ser aquela, igual a gente faz com tomada, várias tomadas de 100 VA num único circuito. Reparem que quando eu boto um ar-condicionado pela 5410, né? Cada ar-condicionado precisaria estar em um único disjuntor, em seu próprio disjuntor. No meu ponto de vista, é a mesma coisa assim. Essa derivação aí que você está falando, a gente tem algumas possibilidades e teria que dar uma destrinchada na 5410. É o que a gente usa, por exemplo, quando a gente tem busway, né, que é um prédio vertical, um barramento de cobre vertical. Desculpa, é um barramento de cobre, né? A gente usa muito em prédios, principalmente prédios verticais, tá? Que cada andar você tem a derivação através de um cofre, né? Então esse barramento tem uma corrente nominal X com uma proteção no início dele, né? E na derivação eu tenho a proteção apenas da derivação, tá? Então mas já tem a proteção. No outro caso, é quando eu tenho uma indústria, eu usei isso lá na década de 90, tá? Não sei como é que estão as indústrias novas, as indústrias novas eu não prato mais dessa forma. Mas era comum a gente botar uma rede de cabo 95mm, por exemplo, na parede lateral da indústria. Eu tinha, por exemplo, às vezes 4, 5 injetoras plásticas para alimentar. Você fazia, né, do piercing aí que você colocou, e ia para cada uma das máquinas. Só que quando você descia na parede, você tinha um comprimento, não era 3 ou 5 metros, era próximo realmente, e a gente botava lá uma proteção específica para aquela máquina. Então, eu teria que dar uma olhada se existe alguma condição de você poder fazer isso. Num primeiro momento, eu diria que não, tá? Lucas, você perguntou, não vamos tratar sobre aterramento e coisa do gênero, tá? Eu mostrei como é que faz como é que transforma o PEM em PE, tá? Mas um dia a gente vai falar sobre aterramento e equipotencialização, tá? Porque é um tempão, né? O Fabrício Valor usa uma marca específica de mini disjuntores e frequentemente ele dá pau. Não desarma e danifica pelo valor. Curva C já deu pau, o mesmo defeito. Vamos lá, Fabrício. Primeiro, pela desclassificação, o disjuntor vai desarmar mais cedo. Isso é um ponto, tá? Se ele não está desarmando pelo calor e se ele ainda chega a se danificar, a gente tem algumas hipóteses. Primeiro, se está danificando o disjuntor ou se está danificando o cabo. Tá? Então, porque se for o cabo que estiver derretendo na ponta, que é por calor, pode ser problema de conexão sua, esse é uma possibilidade, ou pode ser problema do disjuntor. É óbvio, eu não sei qual aí nem escreve, né, porque se dá processo, me manda para o Zap depois se você quiser, ou para o Telegram, qual é o fabricante do disjuntor que você tem que você está se referenciando, tá? Mas a desclassificação faria desligar. Agora, a gente tem alguns cuidados para tomar com o disjuntor. O Gilberto Tavarengo, o Giba, né, ex-presidente da Bracopel até ontem, porque o atual presidente sou eu, numa conversa há um ano atrás, ele comentou uma coisa que não tinha me chamado a atenção. O Giba, durante muitos anos,
foi engenheiro de empresa de conectores, acho que da Bird, se não me falha a memória. E ele me falou uma coisa muito importante: a gente se preocupa muito com um monte de coisa e esquece o conector com aquele baratinho, qualidade, qual o tipo de material que está tendo e coisa do gênero, tá? Então esse é um ponto importante. A gente usa muito cabos flexíveis, condutores flexíveis. E, cara, não vou dizer que você é obrigatório, eu vou chamar de boa prática, tá? Boa prática, você precisa ligar esse cabo flexível do disjuntor através de um terminal. E aí você precisa ver qual é o melhor tipo de terminal, garantir que você está usando o terminal correto, com a ferramenta correta. São coisas que vale a pena você dar uma olhada, tá? Então, pode ser aí a tecnologia de... Você está ligando o condutor flexível direto, não é a melhor prática. Você pode estar estanhando o condutor, não faça isso, é proibido, tá? Por norma, fazer a terminação com solda tipo estanho, com solda tipo estanho, tá? Ou você está usando o terminal de forma adequada. São 3 hipóteses para a gente falar de conexão, tá? Mas pode ser também no próprio disjuntor, tá? Ok. Vamos lá. Enel, na sua tabela de dimensionamento, o Gleison está perguntando que na tabela de dimensionamento da Enel, liga mono com disjuntor de 40 amperes. A potência disponibilizada é 8 kVA. Não entendi como chegou nesse cálculo. Deixa eu olhar aqui, né? Eu não sei, Gleison, se você puder colocar depois aí, eu não sei qual é a Enel, tá? Que você está falando, mas eu já sei aqui que eu estou falando. Vamos lá? Deixa eu compartilhar de novo aqui, deixa eu me achar. Não, primeiro eu vou fazer isso aqui. Foi para o lugar certo? Foi. E agora eu vou compartilhar aqui. Tela 2, aqui. Show. Vamos lá, Gleison. Olha só. Se você for monofásico de 40 amperes, mas se você for monofásico num local onde a tensão fase é 380, a tensão fase neutra é 220. Então você teria o quê? 220, que é a tensão fase neutro, vezes 40 amperes, vai dar 8.800 VA. Tá? Esse caso aqui, especificamente, isso aqui pode ser tanto um monofásico de 220, ou seja, um local onde a rede de distribuição é trifásica, em 380 volts, Brasília, por exemplo, ou isso aqui pode ser um local que o bifásico é 220. Então, eu teria um medidor bifásico e não um medidor monofásico. Ok? Não sei se era bem essa a sua pergunta, tá? O Risoto está comentando aqui, né? Não use disjuntor VEG. E aí cabe uma ponderação sobre isso, sem querer defender a VEG, e foi até uma das coisas que motivou a gente ficar um bom tempo aí falando sobre a desclassificação. Tem um vídeo aí da VEG, né? Eu acho que é do Levi, tá? Eu não assisti o vídeo, passei bem rápido, tenho quase certeza que é do Levi, onde ele diz que o disjuntor fotovoltaico da VEG indicado é aquele modelo XPTO. Né? O Levi, ele não, até porque ele estava dando uma série de outras informações, então isso não é uma crítica, né? Só estou esclarecendo. O Levi não entrou no porquê, tá? O Levi não entrou no porquê. Então, provavelmente, aquele modelo que o Levi indicou da VEG tem uma desclassificação de 50 graus. Enquanto o outro modelo, que é óbvio, né? Que é bastante provável que um disjuntor que tem uma desclassificação de 30 graus, vamos falar do mesmo fabricante, tá? O produto dele, o modelo dele, que tem uma desclassificação de 30, a partir de 30 graus, deva ser mais barato do que o produto dele que tem uma desclassificação de 50 graus. Como a gente chega no mercado e compra o mais barato que tiver, pode ser que tenha sido isso, tá? O Gleison está afirmando, né, que é obrigatório no diretor geral quando você cria um novo QDC para 5410. Quando você aplica, assim, Gleison, para cada, segmento do microinversor, eu tenho certeza absoluta, para cada segmento que você trouxer,
você vai ter que ter um disjuntor geral, né? Quando você derivou daquele quadro existente, tá? O que não me parece razoável é que naquele segmento que tenha 4 microinversores que eu tivesse que colocar um disjuntor para cada microinversor. Isso não me parece razoável, eu não faço assim, mas eu gostaria de poder te entregar agora, ó, o raciocínio pela norma está esse, eu não consigo te entregar agora, eu vou precisar refletir, tá? Então, no kit com 3 mini inversor, de 1.200, um cabo para interligar os três com o disjuntor geral. Então, Manuel Moura, é assim que a Ecor entrega, eu entendo que é assim que tem que ser. O que está me faltando agora? É aquela brincadeira de prova, né? Justifique, tá? O bom senso justifica, porque 1.200 VA é pouca coisa. O bom senso justifica. Tanto é que quando o Nicole perguntou lá atrás, eu falei, estamos falando agora de inversor tipo string. Do microinversor, não me parece razoável, mas nesse momento me falta a linha de raciocínio é essa, tá? E detalhe, às vezes tem muito tempo que eu não projeto microinversor, às vezes que eu projetei exatamente dessa forma. Inclusive, para saber quantos microinversores eu poderia colocar no segmento, no tronco, eu perguntava ao fabricante, ó, no teu... Eu acho que o YC500 cabia 8, se não me falha a memória, e o 1000 cabia 4, um negócio desse, tá? Então não tenho problema nenhum quanto a isso. E o Gleison perguntou se a concessionária deve exigir um disjuntor com caixa multada e ajuste de parâmetros do padrão do cliente. Segundo, assim, estou pressupondo que você esteja falando de disjuntores reguláveis, que tem um térmico regulável. Eu confesso a você que eu nunca vi a concessionária exigir, muito pelo contrário, né? Algumas vezes a gente botava, falando de correntes um pouco maiores, tá? A gente botava um disjuntor de 800 amperes regulado para 700. Por quê? Porque amanhã eu quero aumentar a carga, a única coisa que eu fazia era ajustar o ajuste do magnético, tá? E era um chatinho, né? A Light era chata para aceitar, né? Então, mas ela não... Nunca vi isso. O que a concessionária pode exigir, teoricamente, é uma adequação do teu padrão, se você não fez um aumento de carga, é óbvio, né? Na mesma carga, né? Se você precisar de mais carga, não tem jeito. Mas o que a concessionária pode exigir, a priori, seria uma adequação do padrão por motivo de segurança. É verdade, né, que eles estão exigindo para tudo e não por motivo de segurança. Aí é questão de você decidir se naquele momento vale a pena ou não discutir com a concessionária ou brigar por esse item. Ok? Mais perguntas, pessoal, que eu acho que eu respondi a todo mundo aqui que fez alguma consideração. Bom, se não temos mais nenhuma pergunta, né? Agora a gente tem que fazer aquele negócio de blogueirinho, né? Não esqueçam, né? De dar o like, de dar o like aí, seguir a gente no canal, tira a fotinho, bota lá no Instagram, né? Vamos movimentar que o blogueirinho também precisa sobreviver, tá? E a gente tá, quem não acompanha a gente lá no nosso canal lá no Telegram, tá? Que é onde a gente acaba tendo algumas discussões mais detalhadas aí sobre uma série de coisas. Só respondendo ao meu amigo Tanuri, DR para fotovoltaica, né? O ideal é que seja aqueles DRs que conseguem também ser sensibilizados pela componente contínua, tá? E aí é o DR tipo A ou tipo B, tá? Eu só não sei qual é mais caro, mas ele é uma pancadinha boa aí quando você sai do DR tipo AC, que é o que a gente usa aí à mão aí todo dia, que a gente tem nas lojas e coisas do gênero, pro DR tipo A e o tipo B. Eu acho que o B ainda é mais monstro ainda do que o tipo A, ok? Então, pessoal, muito obrigado a todos, foi uma satisfação enorme estar com vocês. O vídeo fica aí disponível no canal do YouTube. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, às 16h57. Um forte abraço para todos.